na Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidade. Hoje temos a nossa live mensal, a última live do ano de 2023. Conversaremos aí sobre o tema da literatura e a ilustração, as relações disciplinares. E teremos um convidado bastante especial e vamos aqui apresentá-lo. O convidado, o ilustrador, artista plástico, Fabiano Viana. Bom, tive a oportunidade de conhecer Fabiano Viana numa mostra da sua produção artística lá na Unibrasil, né, Fabiano? Isso aí. E tive também a oportunidade aí de conversarmos um pouco acerca da sua produção e trocamos algumas ideias sobre literatura, sobre ilustração, falamos sobre Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, falamos sobre a importância da representação das cidades, porque a produção artística de Fabiano, ela é as Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino. Eu li também Ítalo Calvino numa disciplina que eu fiz de mestrado, sobre crônicas de viagens. Ah, bacana. Na verdade, eu tenho dois, né? Esse é um livro que eu coleciono. Sim. Então, quando eu vejo uma edição nova, eu compro. Sim. Eu tenho dele Por que Ler os Clássicos, né? Cidades Invisíveis, dentre outros aqui que estão na minha biblioteca particular. Mas, Fabiano, agora eu vou pedir licença para conseguir fazer a sua apresentação, tá? Nós preparamos aqui um roteiro para que nós não entramos em digressões, né? Então, vou pedir licença aqui para conseguir fazer. Fabiano nasceu em Curitiba, em julho de 1975, é formado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC do Paraná, em 2001, é escritor, designer, ilustrador, lançou em 2009 uma revista de literatura chamada Lama, de suspense e terror. Iniciou em 2017 um projeto de desenhar cenas de terreiro e de entidades de Umbanda, que originou a exposição Saravá Sketchers, na Gibiteca de Curitiba, em 2023. Fabiano também é professor da UTFPR e também agora ministra alguns cursos, inclusive um deles no Solar do Rosário, e é integrante dos movimentos Croquis Urbanos e Urban Sketches. Lançou os livros de contos Quem Costura Quando Mina, né? Costura, Quando Mina Costura, 2021. E também lançou a Inesperada Gravidez da Casa de Lambrequim, em 2023, pela editora Arte e Letra. Bom, então, Fabiano, nós vamos hoje conversar um pouco sobre as relações disciplinares entre a literatura e a ilustração, que é o tema aqui da nossa conversa. Fabiano, muito bacana ter te conhecido lá na Unibrasil, poder admirar a sua mostra, poder aí conversar um pouco com você sobre a sua produção artística. Eu me lembro muito bem que parte das suas representações, digamos, artísticas, né, elas retomam a cidade de Curitiba, principalmente os pontos mais lembrados, como a Praça Tiradentes, se não me falha a memória, algumas representações aí urbanas da própria cidade, né? E o que me chamou muita atenção também foi o caráter original, pioneiro da sua produção, assim, enfim, eu observei com muito louvor e muito carinho, então fiquei assim bem entusiasmado com a sua produção. Inclusive nós conversamos um pouco sobre essa representação das cidades, né? E é sempre palco aí da sua parte artística, né? E eu inicio um pouco da nossa conversa aqui hoje, Fabiano, falando um pouquinho aí sobre a sua formação, né? Ou seja, essa parte aí da sua carreira como ilustrador, como artista plástico e também como escritor de ficção em língua portuguesa, né? Eu gostaria de ouvir um pouco da sua parte, como foi a sua aproximação com a ilustração e, posteriormente, pela literatura, que também é uma das suas paixões, né? Alguns dados serão relevantes para que o público aqui ouvinte possa compreender melhor, de forma mais contextual, o seu interesse pelo artefato artístico, de ambas as disciplinas, digamos assim, né? E aqui a nossa conversa é sobre essas relações, então fique à vontade para comentar um pouco isso. A voz é sua, Fabiano, fica à vontade. Legal, cara.
Obrigado aí pela apresentação. E, bom, então vamos começar do começo, né? Eu sempre gostei muito de quadrinhos. Então, a história em quadrinhos acho que foi a minha entrada, assim, na coisa da contação de história, da leitura. Então, era muito gibi mesmo. Primeiro, quando mais novo, né, os heróis e tal. Depois começou as graphic novels, né? Neil Gaiman, Dave McKean, Frank Miller, né? Esses caras. E daí, naturalmente, fui para a literatura depois disso, né? Depois comecei com os livros. E sempre criando histórias, né? Sempre escrevendo. Então eu ficava sempre nesse limiar entre a escrita e o desenho. Então eu pegava assim, os gibis na mesa de luz do meu pai, meu pai trabalhava com engenharia, e eu ficava decalcando, né, os heróis, assim, né? Então eu ficava ali, Homem-Aranha, Batman, tal. Então, e ao mesmo tempo escrevendo as histórias. Então era aquela coisa mesmo da história em quadrinhos mesmo. Bom, daí depois eu continuei sempre escrevendo e desenhando, depois eu fui fazer arquitetura, né? Então, no curso de arquitetura, me veio assim a paixão pela cidade, né? Como eu fiz arquitetura e urbanismo, então também tinha muito estudo relacionado às cidades, né? Sim. Coisa que eu gostei muito. Chegou um ponto, assim, que eu estava meio sufocado, assim, na faculdade, tipo, achando que, pensando em talvez até trancar a faculdade de arquitetura, e um professor meu, que também gostava de literatura, né, Humberto Mesadri, ele chegou para mim e falou assim, cara, primeiro leia esse livro aqui, antes de decidir se você vai trancar mesmo o curso ou não. E daí ele me emprestou Os Cidades Invisíveis. Sei. Cara, daí quando eu li esse livro, abriu, assim, eu acho que foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Sim. Porque daí ali eu vi que poderia ser divertido e o estudo da arquitetura e da cidade, sabe? Falei, nossa, isso aqui é pura arquitetura, Sim. isso aqui é puro urbanismo. E, ao Sim. mesmo tempo, imaginação, né? Sem falar depois os diálogos que tem do Marco Polo com o Blacan, né? Que é Sim. outro livro, que eu acho que são 2 livros em um, né? As viagens de Marco Polo, no caso, que o Ítalo Calvino teve essa inspiração. Teve. E os diálogos do Marco Polo com o imperador são magníficos também, né? E, cara, daí ali eu falei, não, eu gosto da arquitetura sim, mas de uma outra maneira, né? Eu acho que ela está presente na minha vida, me inspira, né? O olhar sobre a cidade. E daí depois, enfim, eu fui participar do Croquis Urbanos, né? E que foi o primeiro grupo aqui da cidade, e depois o Urban Sketchers. Eu e mais uns amigos, a gente criou o Urban Sketchers, porque o Urban Sketchers é um movimento mundial, né? Sim. Que tem em todas as cidades, né? São os desenhistas de rua, que tem Sim. em Barcelona, Lisboa e tal. Miami também tem, né? Miami tem uma região de Miami que comporta Aham. essa parte dos Urban Sketchers também. Isso. Todas as cidades, cara, tem grupos grandes, tem umas maiores, outras menores. E a gente falou, não, vamos fazer o Urban Sketches Curitiba. E daí Sim. a gente criou. E assim daí começou a minha história de mesclar, né, o desenho com as histórias. Porque quando você está ali na rua desenhando, eu digo que, na verdade, são crônicas gráficas, assim, né? Você desenvolve um poder meio de cronista. Você está ali perto da cena, as coisas acontecendo, né? Naquele lugar, tapume, pessoas passando, vendedor, ambulante, e você vai registrando, né? E o que eu percebi muito da sua ilustração é que ela transmite esse ar de movimento, essa cadência que, como você comentou, né, parece que as pessoas estão transitando ali, indo e vindo, o burburinho da cidade está se movimentando, né? Inclusive os terreiros também, né? Eu fiquei admirado em relação a isso, porque não é uma pintura estática, não é uma ilustração estática, mas sim uma ilustração em movimento. Isso que me deu esse brilho no olhar, sabe? Quando eu observei os seus quadros. Pô, que legal, que bom que você sentiu isso. Cara, eu acho que isso também foi fruto da história em quadrinhos, porque lá da minha base, porque se você pegar na história em quadrinhos de heróis, os heróis eles nunca estão parados, né? Eles estão sempre indo para algum lugar, dando um soco em alguém, desviando de um soco, de um tiro, de uma explosão, eles estão correndo, eles estão sempre em movimento, né? Então eu acho que eu treinei desenhar pessoas em movimento naturalmente, por causa da história em quadrinhos, né? Sim. E ao mesmo tempo as perspectivas também, né, da cidade.
E querendo ou não querendo, nós fizemos parte de uma geração que nós líamos Chiclete com Banana, a revista Circos, né? Hoje, inclusive... Piratas do Tietê. Eu fui na Caixa Cultural de Curitiba e lá está tendo uma exposição da Laerte, né? E muito bacana, muito interessante. O que me chamou a atenção foi esse movimento mesmo, né? Ela é uma caricatura, assim, digamos, essa ilustração que a Laerte faz, né? Que é muito bacana, que é muito de movimento, né? De contar uma piada em 3 quadros, 4 quadros, 5 quadros. E eu também fiz parte desse movimento de gibis. Eu li muitos gibis também na minha adolescência. E cheguei a colecionar vários gibis, né? Enfim. Nossa, cara, esses gibis eram memoráveis, cara. Chiclete com Banana, do Angeli, né? Sim. E o Piratas do Tietê, que era da Laerte. Sim. Tinha também o Glauco também. Glauco também, né? Que faleceu já, né? Sim. Também era muito bom, eles eram uma tríade ali, né? E às esse eles faziam publicações conjuntas também. E eu até perguntei ao comentador lá da exposição, né, por que esse movimento dos quadrinhos bem-humorados, né, digamos assim, das piadas, ele não teve uma retomada desse movimento, né? Ele me disse que, de fato, essa parte impressa hoje, digamos, desses formatos impressos, pelas bancas de jornais passarem a também não existir mais em muitas cidades, perdeu-se esse movimento, né, de comprar na banca de jornal, enfim, de levar para casa, de folhear, de ler, né, com mais calma. E daí ele falou que os graphic novels, como você comentou agora, existe esse movimento, os mangás, né, enfim, das histórias que tem também muitas ilustrações, né? Na minha época também o Conan, o Bárbaro, também era bem interessante, sabe? Então, não, assim, era muito bom. Sim. Eu tinha tudo isso, cara, eu comprava tudo. Tinha o Sim. Sandman também, que era legal, que era Sim. bem sombrio, né? Que era uma outra pegada. Entendi. Agora, a gente pode ir até para a segunda questão, que ao longo da sua mostra, né, artística lá na Unibrasil, eu tive a chance de passar os olhos, né, e apreciar com detalhes, né, perceber que parte da sua arte reflete alguns pontos da cidade de Curitiba. Eu gostaria de ouvir da sua parte quais são as inspirações para você compor essas telas, digamos, é aleatório? Ou você mesmo escolhe essas partes topográficas da cidade, de uma catedral, ou um ponto turístico, como é o Jardim Botânico, né? Como é a Ópera de Arame, enfim. Fica à vontade também. Beleza. Cara, eu gosto muito de desenhar a cidade no geral, e especialmente lugares que não são ícones. Eu acabo desenhando porque, como eu gosto da cidade, então eu desenho Catedral, Bondinho, Jardim Botânico, mas eu adoro também desenhar aquelas casas que não são muito percebidas, sabe? Uma casa de madeira que está prestes a desaparecer, uma esquina de um armazém que está abandonado. Então eu gosto de tudo isso, assim. Gosto de registrar não só pontos turísticos, mas também lugares desconhecidos. Então eu gosto de explorar, assim, andar pela cidade e explorar os bairros, sabe? Mas assim, tem muito a ver também com a coisa da crônica, né? Que às vezes é contar uma história, né? Então, que nem quando o Belvedere pegou fogo, né? Hoje em dia, agora ele foi reformado, né? Mas quando pegou fogo, a gente foi lá registrar ele. Lá no Largo da Ordem, né? Isso, lá em cima, nas ruínas, né? Sim. Então a gente foi lá registrar ele. A gente fez registro dele todo pichado e depois também queimado. Depois, quando pegou fogo, com as ruínas que sobraram, né? Graças a Deus, agora foi reformado, tá bonitão de novo. Sim. Mas então tem essa coisa também do registro do tempo, né? O desenho acaba sendo uma apreensão de um fragmento de tempo, né? Naquele momento que você foi ali desenhar, com algumas histórias. Por exemplo, teve casas de madeira que já desapareceram, né? Ali na Almirante Tamandaré, teve uma que a gente chamava de Casa Atrás da Moita, ela ficava meio escondida. Também não existe mais. Sim. E então tem essa coisa também do registro, né? Sim. Que acaba inspirando também. Às vezes a própria história. É feito no calor da hora, mas nem sempre perde o seu efeito diante de uma contemplação, né? Isso. E é incrível como a gente repara detalhes quando você está desenhando, sabe? Às vezes uma construção que você viu a vida toda. Que nem, por exemplo, a casa do Dalton Trevisan. Né? Sim. Tá meio correndo risco agora também. Não sabe se
se vai ficar, se vão demolir, né? Porque ele não mora mais lá. Sei. Quando eu fui desenhar pela primeira vez, daí que eu reparei, por exemplo, que tem um lambrequim. O lambrequim, eles são, para quem não sabe, né? Quem está assistindo, os lambrequim, eles são ficam no beiral da casa, é um elemento bem típico polonês, né? E são uns dentezinhos, assim. E esses dentes, eles, de madeira, né? Tem vários formatos. E eles servem para fazer pingar a água, né? Da goteira. Então, eles pingam a água, eles ajudam a escoar. E eu reparando lá, desenhando a casa da Trevisan, reparei que tem um lambrequim lá no sótão, na janela do sótão, redondo. Sim. Que é raro, né? Porque os lambrequins são sempre pontudos. Daí eu pensei, pô, bem na casa do vampiro, um lambrequim redondo. Diferente, né? Sim, sim. Dentro do vampiro, né? Bacana. Mas é uma característica, uma coisa engraçada que eu reparei. E esse movimento de ir e vir, né, que o próprio Flaner, que admira a cidade, observa os detalhes, eu também gosto muito de caminhar pela cidade, observar a cidade, porque é na forma, caminhando, que você observa os detalhes, né, a arquitetura, o movimento das pessoas, né, os hábitos, os costumes, enfim. E não é só Curitiba que você, digamos, desenha ou ilustra, ou tem outras cidades também que você já chegou a ilustrar? É uma pergunta também que foge um pouco do roteiro. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Vão surgindo, né? Vão surgindo ideias, né? Cara, ó, duas coisas. Primeiro, quero falar do Flaner, que você citou, porque o Flaner é um personagem que eu amo. Sim. Ó, primeiro, porque eu adoro andar pela cidade. Tanto que eu nem dirijo, né? Eu gosto de andar mesmo. Então, tipo, quis morar na Vila Isabel, porque é um bairro bom de andar, sim. Água Verde, vai para o Japão. Se faz tudo a pé, né? Se faz tudo a pé. Tudo a pé. E tem essa coisa mesmo, de você andar, é uma outra observação, uma outra maneira de ver a cidade, né? O olhar do caminhante, né? Do andarilho, que é diferente do andar, do olhar do carro, que é uma coisa mais velocidade, mais veloz, mais... É como se o carro chapasse a paisagem, né? Você só vê o bidimensional, você não vê muito o tridimensional. Não vê. Fica tudo meio que uma paisagem meio de outdoor, assim. Sim. Bom, o Flaner, para mim, é muito forte, tanto que nas minhas histórias, né, nos meus livros, tem muito isso, né? A cidade está muito presente nos contos, em personagens que andam pelo centro, andam pela cidade e tal. Tanto que em alguns desenhos eu coloco como personagem o Zequinha. Sim. O Zequinha, para quem não conhece, ele é um personagem que tinha umas figurinhas em Curitiba, sim. Desde os anos 30, né? Sim. Primeiro chicletes. E depois ele começou, o Milton Miller reproduziu ele, fez um álbum de figurinha nos anos 70. Sim. E o Zequinha, ele é um Flaner, né? Ele é o nosso Flaner. Porque as figurinhas como eram? Era o Zequinha nos pontos da cidade. Sim. Zequinha no Teatro Guaíra. Zequinha no ponto de ônibus. Zequinha em Santa Felicidade. Ele é o nosso Flaner, né? Então eu acabo usando esse elemento que já é também uma espécie de um patrimônio histórico imaterial, sim, nosso, né? Um personagem que está nas nossas raízes, sim. E eu acabo colocando ele também de vez em quando ali na cidade, passando, algum lugar e tal. Que bacana. Então, agora, existe uma outra questão aqui do nosso roteiro, que você já disse que leu Cidades Invisíveis, do autor italiano Italo Calvino, e ela te serviu também como mote inspirador para compor parte dos seus quadros. Existem algumas outras obras literárias representativas do contexto citadino que te levaram a repensar as descrições urbanas? Você gostaria de comentá-las? Também fique à vontade. Cara, tem muitas obras, cara. Até porque as minhas favoritas são essas, né? São as que, de certa forma, a cidade faça parte, né? Eu adoro tanto livros quanto filmes, né? Em que a cidade faça parte da história como um personagem. Como um personagem. Como um personagem, né? O Cidades Invisíveis foi realmente o primeiro, né? E é incrível, porque é ali um exercício de criatividade, de imaginar cidades, né? E também, quando tem o diálogo entre o Marco Polo e o Kublai Khan, tem muita, assim, análise, né? Sobre aquelas cidades. Tem uma dúvida se ele realmente visita ou se ele cria, né? Se ele imagina. Se ele imagina. É fantástico. Bom, mas daí tem, por exemplo, o Noites Brancas, do Dostoiévski. Esse livro, cara, não sei se você já leu.
Não, não li. Eu li dele só aquele que é o Crime e Castigo, e li dele também aquele o Memórias do Subsolo, né? Que ele foi pegando na Sibéria, né? Esse é ótimo, esse é ótimo. Ele ficou preso na Sibéria. Enfim, li só esses dois. Esse outro eu não cheguei a ler. Cara, quando você puder ler, que você vai gostar. O Noites Brancas, o que é a história? É um personagem que ele é meio solitário na cidade. Ele é um solitário. Ele foi morar lá em São Petersburgo há pouco tempo, e ele não tem amigos, ele não conhece ninguém. Daí, quem são os amigos? As construções. E as construções falam com ele. Sim. Tá? As casas. E daí ele trata, por exemplo, a casa onde ele está hospedado, que é uma espécie de uma pousada, de um hotel antigo, ele trata como se fosse uma matriona, uma senhora. Então, a senhora serve o café tal, mas a senhora é a casa. Sim. Tá? Não existem outras pessoas a não ser ele nessa história. Sim. E depois ele encontra uma menina chorando rente a uma ponte. Sim. É uma menina chorando porque ela está com saudades do noivo dela que foi embora, e daí eles se aproximam e conversam, né? E é isso, o livro todo é isso. É ele conversando com essa menina, e ao mesmo tempo são os únicos dois seres humanos em volta, sabe? Sim. Então, esse livro também eu adoro, cara. E tem muitos livros assim que a cidade faz parte, por exemplo, do próprio Italo Calvino também tem o Marco Valdo, ou As Estações da Cidade. Sim. Conhece? Não, esse eu não conheço, desculpa, esse eu não conheço. Pode contar, Esse é muito legal, porque qual que é a história? O Marco Valdo, ele é um operário, trabalha numa fábrica, só que ele gosta da natureza. Ele vive no urbano, mas ele adora a natureza. Então, todo o olhar dele é para a natureza. Quando ele está passando numa praça, ele olha para o canteiro, ele olha para as árvores, ele olha para os passarinhos. Ele ignora a cidade. Assim. Sim. Então, mas ele está no contexto urbano, ele passa de bicicleta, ele vai para a fábrica e tal. Então, são vários contos dele tentando salvar uma planta, dele plantando uns cogumelos na praça, dele tentando fotografar o voo migratório dos pássaros. Então, também é super flanera, assim. Você me permite trazer uma curiosidade aqui, você vai gostar de ouvir. Já que você comentou sobre literatura estrangeira e o próprio Italo Calvino você gosta bastante, eu estava lendo um livro de contos do Júlio Cortázar quando eu fiz uma viagem de Buenos Aires a Mendonça, na Argentina. E um dos contos do Júlio Cortázar, ele transporta a personagem ela vive no eixo urbano aí de Buenos Aires. E a rua na qual a personagem perambula era uma das ruas que eu estava com dificuldade de encontrar na cidade de Buenos Aires. Caramba! É legal. E quando eu voltei da viagem de Mendonça, o conto que eu li do Júlio Cortázar me fez me localizar nessa rua que eu estava procurando. Caramba! Então, quer dizer, a ficção, né, imitando a vida, né, e vice-versa. Então, quer dizer, isso me facilitou a encontrar essa rua. Foi uma coisa bacana, uma coisa surreal que aconteceu comigo, sabe? Uma coincidência surreal, né? Eu fui lendo no ônibus esses contos do Júlio Cortázar. E eu estava lendo em espanhol, porque aqueles livros da Pocket, né? E o Júlio Cortázar também, ele representa várias partes da cidade de Buenos Aires. Então, se eu não me engano, era a Rua Rivadavia, se eu não me engano. Não estou lembrado agora de cabeça. Mas, assim, isso foi em 2009, 2010. Mas, assim, quando eu trabalhei com o turista aprendiz no mestrado, né, a obra de Mário de Andrade, existe uma representação também das cidades do norte e do nordeste do Brasil. Então, o Mário de Andrade também descreve com um olhar etnográfico como ele visitando essas cidades, né? Mas aí não é uma ficção, é mais para um diário de viagem, né? O livro é um diário de viagem. Foi publicado postumamente, foi publicado em 76. Mas, assim, é interessante a sua fala sobre essa questão da representação das cidades, né? E, ao mesmo tempo, como também a ilustração e a literatura, elas se alimentam e retroalimentam, né? Inclusive, aqui no 100 Anos de Solidão, acho que você chegou a comentar comigo, eu fui atrás aqui, né? São várias ilustrações também. Isso. Que, se eu não me engano, essa tradução é do Eric Nepomuceno, se eu não me engano aqui, deixa eu ver de quem é a tradução,
Mas, assim, não, é da Eliane Zaguri. Eliane Zaguri. Está na 21ª edição, da editora Record. Nossa, essa edição é linda, hein? Então as Os ilustrações, desenhos. né? Bacana, assim, Nossa. sabe? Já é uma edição um pouco mais antiga, sabe? Uhum. Mas, assim, é um romance que inaugura, né, essa literatura fantástica, né? Querendo ou Uhum. não querendo, Júlio Cortázar e Gabriel Garcia Marques foram dois expoentes Foi. do boom da literatura latino-americana. Então, são vários desenhos interessantes, sabe? Ó, eu até separei um dele aqui também, ó, que é Os Funerais da Mamãe Grande. Ah, sim, do Gabriel Garcia Marques também. É, esse aqui também tem os desenhos do Caribé também. Ah, Mais sim, antigo. do Caribé, a gente conversou sobre isso. Que é inclusive, eu vi uma mostra do Caribé em Salvador. Ah, que bacana, que Uhum. bacana. Eu vi uma mostra do Caribé em Salvador recentemente, há umas 3 semanas atrás. Mas agora, Fabiana, a gente poderia entrar na quarta questão, que fala um pouquinho Só uma sobre... coisa, cara. Deixa Ah, eu contar uma historinha. fica à vontade, Que você me lembrou uma história muito boa. fica à vontade. O Caribé, ele era muito amigo do Jorge Amado, né? E eles frequentavam uma casa do outro. Ele ilustrava também os contos, né, do Jorge Amado e tal. E o Caribé chegou para o Jorge Amado e falou assim: cara, eu sou muito fã do Gabriel Garcia Marques. E eu tô pegando os livros dele, tô lendo e tô ilustrando. Tô ilustrando todos os contos dele. E daí um dia mostrou para o Jorge Amado. Daí Sim, um dia, o Gabriel Garcia Marques foi na casa do Jorge Amado, lá sim. na Bahia, em Salvador. E daí ele falou: Caribé, vem aqui que o Gabriel Garcia Marques está aqui e traga todos os teus desenhos. E daí ele Sei, levou uma pilha de desenhos que ele tinha feito. Entre sei, eles, esses desenhos que tem aí, nessa edição que você tem. sim. E começou a mostrar pro Gabriel Garcia Marques, né, os desenhos dos personagens de Macondo, Oceano de Solidão, desse aqui da Funerais da Mãe Grande e tal. E daí o Gabriel ficou totalmente apaixonado, né, pelos desenhos. Falou: não, agora eu quero ter os desenhos de todas as minhas edições. Eu vou, Ah, entendi. os próximos livros vão ter que ter seus desenhos. Sei, sei. Foi Então, eles conheceram lá no... foi esse momento oportuno que os dois se Foi. conheceram, né? E eu não sabia Uhum. dessa história. Muito Mas, bom. assim, bacana. Então, a próxima questão envolve um pouco da sua experiência como artista plástico e também escritor, né? Eu Uhum. gostaria de ouvir da sua parte quais são os componentes estilísticos que soam na ilustração e no artefato literário, ou seja, o que você aproveita da ilustração para compor o seu texto, né? Talvez Uhum. você tenha falado de um modo geral, né, há pouco tempo agora. Mas, assim, existe uma pesquisa inicial que acompanha as etapas de elaboração? Existe uma pesquisa que antecede alguns projetos? O que pode ser aproveitado e descartado? Fica à vontade também. Cara, para isso eu vou contar uma outra historinha. Eu sou contador de histórias, né? Eu conheci o Valêncio Xavier, né? Ó, autor desse livro aqui, né? Sim, Mês da Gripe. eu já ouvi falar o mês da gripe, Mês da sim. Gripe. Escritor, ele é carioca, mas residiu aqui em Curitiba, né? Praticamente um escritor curitibano, contou muitas histórias da cidade. E, cara, eu tava ali no começo, ali escrevendo minhas histórias e tal, na época da faculdade, e ele lançou esse livro aqui numa livraria. Eu fui assistir a palestra dele. Só que era ele mais dois escritores, né? E daí todos os escritores, depois que eles falaram, né, eles foram convidados a lerem, cada um lê um conto, né? Então daí acho que o Pellegrini estava lá, leu um, daí depois uma autora leu outro. Na hora que o Valêncio foi ler o dele, ele leu, só que ele precisou mostrar a imagem, Olha só. sabe? Então ele leu e daí ele teve que tipo mostrar a imagem. Sim. Era o conto, deixa eu ver se eu acho que, deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó. O Mistério do Menino Morto. O Mistério do Menino Morto. É, que é esse conto aqui, ó. Sim. Tá? Porque o Mês da Gripe, ele é composto de vários romances pequenos, né? E Uhum. formam o livro todo. Bom, Uhum. a história era muito louca, assim, porque a história se passava no Parque Barigui, era uma mãe que tá com o filho, né? E ele tá ali brincando perto do lago, e um homem tá com uma máquina fotográfica, e ele fotografa o menino, né? Olha só. E ela pega o contato dele, tipo assim, eu posso depois pegar essa foto com você? Pode. Daí dá o telefone, né? Um papelzinho. Ainda era coisa da máquina com filme, né? Sim. Tal.
Daí, nisso, o menino, no outro dia, o menino morre. Acontece uma tragédia e esse filho dela morre. Sim. E ela entra em contato com ele alguns dias depois e fala assim, o senhor tirou a última foto do meu filho, vivo, lá na beira do lago. Sim. Aí ele fala assim, daí fala, então eu vou revelar para você. E daí quando ele revela, a foto sai assim, ó. Olha só. Um código. Aham. Porque, na verdade, a foto deu errada. Certo, certo. A foto deu ruim, né? Não saiu a Sim. imagem. Sim. E daí ele pega esse código e mostra, assim, né? Pra plateia que tava lá, na livraria lá, né? Sim. Daí ali eu percebi, cara, eu falei assim, nossa, tá aí a diferença do Valêncio Xavier para os outros escritores. Uhum. A imagem faz parte da história. Faz parte da história. Sabe? A imagem não só está ilustrando, Sim. está ilustrando algumas passagens. Não, a narrativa vem, para, você vê a imagem e continua. Sim. Ela é uma parte do texto, sabe? Sim. Ele tem um outro conto que é, por exemplo, O Mistério da Prostituta Japonesa. Uhum. Tem um momento que, ao invés dele descrever o quarto, ele fala assim, o quarto dela era assim, e mostra um desenho, visto de cima. Sim. O desenho você percebe, você vê a cama, você vê a porta, você vê que era um lugar pequeno, apertado e tal. Aham. Então, nisso, ali eu falei, então é isso, acho que é esse o meu caminho. A união do texto com a imagem Uhum. tem que ser híbrido, assim. Uhum. A imagem tem que contar coisas que, que não estão no texto, e vice-versa. Sim. Então, a imagem, ela substitui as palavras, né? E as Uhum. palavras substituem as imagens. Então, tipo, é mais ou menos assim que eu penso quando eu penso nos meus livros. E esses dois livros, tanto de contos e outros, você chegou a casar alguma imagem com o texto também? Alguma ilustração com o texto? Sim. Fique à vontade para mostrar os livros também, os seus, né? A plateia puder. Esse aqui é o primeiro, né? Que é Quem Costura Economia Costura. A capa muito interessante, a capa muito bacana. E esse aqui que é a Inesperada Gravidez, que é o novo. Lambrenquim. Em todos os momentos aqui, em todo o livro, ele é todo ilustrado. Eu ilustrei todos os... Bacana. Aqui o Zequinha, ó. Sim. Olha o Zequinha que eu falei. O Zequinha, sim. O Zequinha no meu traço, né? Sim. Então, aqui tem um desenho de página inteira. Genial essa parte, genial. Que tem também tem o Zequinha, daí tem o homem nu e a mulher nua, Sim. o bondinho, a catedral, né? Sim. Então, em todas as páginas tem ilustrações. Bacana. Porque o que eu fiz? Na verdade, eu escrevi, daí eu ilustrei todas as histórias. Sim. E diagramei também o livro. Entreguei pronto, assim, sabe? Então ele é todo pensado junto, assim, imagem, texto. E você tem tido uma boa recepção do público leitor? Assim, eles têm comentado com você no dia do lançamento e também depois da leitura e tal? Cara, é sempre bom, né? Quando tem texto, quando alguém escreve uma crítica, quando alguém comenta. As pessoas adoram, assim, é uma coisa que atrai, né? Chega a ver esse desenho, ver as cores, né? Sim. E o fato dos dois terem o mesmo formato, né? Serem meio que uma continuação um do outro. Sim. Então, acaba instigando, assim, as pessoas. E até importante agora ter um gancho com a questão da literatura infanto-juvenil. Ano passado eu fui um dos avaliadores do PNLD, né, do Plano Nacional do Livro Didático Infanto-Juvenil. E daí as ilustrações também que eram, digamos, faziam parte da história, né, do enredo dessas obras, também nós avaliávamos também essas ilustrações. E nós tínhamos que escrever um parecer acerca dessas ilustrações. Então, de fato, nós tínhamos que ler, por exemplo, o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, das relações étnico-raciais. Então, tudo que pudesse ferir alguns desses estatutos, a obra, infelizmente, a obra teria que ser reprovada. Então, você já chegou a ilustrar também obras da literatura infanto-juvenil, né? Já chegou alguma vez? Sim. Eu fiz alguns livros infantis para amigos, assim, né, ou clientes que me pediram. Sim. Eu tenho alguns meus também que estão meio engavetados, assim, que eu comecei. Sim. E também eu faço trabalhos para material didático também, né? Que bacana, que bacana. Então, eu sempre tenho que se preocupar com tudo ali, né? Sim, bem, assim, deixar tudo bem claro, não colocar nenhuma gafe, nada, nenhuma imagem que vai ferir alguém.
Lógico, lógico. Essa parte é sempre importante. É. E agora, saltando... Eu gosto muito, porque pode falar. Eu gosto dos livros infantis, cara, porque a imagem é muito importante ali, né? Então, são normalmente imagens grandes, né? Na página toda, com textos menores, daí depende da idade, né? Vai aumentando ou diminuindo o texto. Mas eu vejo que existe muita possibilidade de explorar linguagens nos livros infantis. Tipo, você pode usar vetor, computador, você pode pintar com aquarela. Então, existe uma liberdade, porque eu adoro entrar na livraria e pegar os livros infantis, assim, e ver a criatividade, os traços diferentes, as linguagens que se cria. Eu acho que ali é muito, assim, muito inspirador. Sim. Pegar os livros infantis. Eu me lembro que tinha uma biblioteca antigamente, aqui em Curitiba, que se chamava Bisbilhoteca. Não sei se você lembra. Não, essa não me recordo. Estava ali perto da Praça Espanha, na Carlos de Carvalho. Sei. Perto da Praça Espanha. Cara, era uma portinha, assim, a Bisbilhoteca. E era uma livraria só de livro infantil, só que do mundo todo. Sim. Então tinha livros, assim, italianos, russos, sabe? Cubano, indiano, e nas próprias línguas, assim, sabe? Que bacana. Pô, era genial, só que daí, infelizmente, a dona não pôde manter quando veio a primeira onda de crise, assim, de livro digital, de internet, de venda na internet, né? Sim. Daí não poder continuar com a livraria física. Agora a gente pode saltar a quinta, né? Porque falamos agora há pouco sobre a literatura infantil e juvenil. Eu gostaria de ouvir da sua parte o que faz uma ilustração afundar, na sua opinião? A imperícia do ilustrador? Bom, se você tivesse que citar alguns exemplos, talvez não seria tão ético assim, mas, enfim, você gostaria de comentar? Fique à vontade, Fabiana. O que você percebe que faz afundar uma ilustração? Né? Cara, isso é meio relativo, né, na verdade, porque às vezes uma ilustração que você acha que afundou, alguém vai achar que não, sabe? Já aconteceu comigo, assim, de mostrar para amigos, assim, tipo, putz, olha só essa capa aqui, não ficou legal esse desenho. E a pessoa falar, não, mas eu gostei, sabe? Então, o legal que do mundo da arte tem essa coisa, né? Existe os limites também borrados, né? Sim. Então, os limites do que é bonito, do que é feio, do que alguém acha legal e tal. Então, às vezes é muito pessoal, assim, né? Mas eu posso falar pessoalmente da minha... Também tem uma questão de entendimento, né? De entender né, o artista, de compreender, né? Porque muitas pessoas... Quando eu fiz História da Arte, uma disciplina que eu fiz isolada, eu tive noção que a arte não precisa imitar a realidade, né? Porque nós temos diversos movimentos artísticos, inclusive os movimentos de vanguarda, o cubismo, né? Enfim, que a arte é uma meta-arte, né? Ou seja, a arte pela arte. Então, quer dizer, muita gente não entende isso. Então, esses critérios de o que é bom, o que é ruim, talvez você disse, né? Eu gosto muito quando, que nem eu falei, quando a ilustração conta mais coisa além do texto, sabe? Eu gosto quando tá ali no caso de ilustração editorial, né? Assim, ilustração de livro, de história. Mas, por exemplo, a capa também precisa seduzir, né? Eu acho que a capa tem que chamar a atenção do leitor, né? Sim. Tem que ser uma capa forte também. Sim. E não necessariamente uma capa... Às vezes um desenho simples, mas que tem estilo, sabe? Se você olhar assim, esse cara não tem tanto recurso técnico, mas tem muito estilo. Sim. Que nem, por exemplo, existem os livros do Milan Kundera, sim, uma nova edição agora, que eles usaram várias pinturas de uma pintora chamada Dominique Corbason, que é francesa. Certo. E aquilo casou, assim, com os livros de um jeito fantástico. Sim. Porque os desenhos delas, as pinturas, têm muito vazio. São muito brancos, assim. E eles encaixaram de um jeito, com os títulos, Sim. que ficaram lindos, assim. Eu comprei alguns, assim, só pela capa, assim. Entendi. E a próxima é uma pergunta mais acadêmica, tá? Um dos objetivos do canal Humanitas é aproximar o pesquisador iniciante com as pesquisas desenvolvidas por alguns pesquisadores profissionais.
é notório que o maior desafio parte da produção do conhecimento estabelecido pela universidade. Você também é professor, né? Isso também queria ouvir da sua parte. Então, seja nas áreas de letras, histórias e humanidades em geral. Ou seja, escrever artigos científicos, monografia, dissertações, teses não é tarefa tão simples e fácil. A minha atual pesquisa de pós-doutorado, tá, é sobre o espaço cenográfico descrito e detalhado nos romances históricos. Eu gostaria de ouvir da sua parte como o ilustrador e o romancista podem representar algumas cidades de forma natural, mágica e curiosa. Você já falou um pouco sobre isso, né? Mas fica à vontade para comentar isso também. Fica à vontade. Eu acho que representar cidades é uma coisa complexa, porque a cidade é feita de muitas cidades, né? Cada cidade é feita de muitas cidades, né? Então, de você conseguir representar cada partezinha do todo, né? Mas eu acho isso instigante quando consegue, assim, por exemplo, a Macondo, né? A gente estava falando sobre o Oceano de Solidão, né? Sim. Uma cidade em que existe um navio, né? Que é encontrado dentro de uma floresta, muito longe, e não tem mar por perto, né? Então eu acho muito legal o quanto o Gabriel Garcia Marques consegue nos transportar, né? Para a cidade, através das palavras você consegue imaginar tudo, né? O próprio Italo Calvino também, ele tem um outro livro chamado Palomar também, não sei se você conhece. Não, esse eu não conheço também, não conheço. Palomar, ele é a história de um cara que ele é um observador, assim, e ele anda observando as coisas, ele é muito observador, então ele analisa tudo, assim, sabe? Então, e ele vai dividindo os contos em contos mais analíticos e contos mais poéticos. Sim. Ele faz um jogo, assim, no livro, na hora de montar os contos, sabe? Outro livro que me vem à cabeça, assim, sobre a cidade, que eu não posso deixar de falar, é Em Busca de Curitiba Perdida, do Dalton Trevisan. Que, cara, que na verdade, isso eu acho que tem muito a ver com a tua pergunta. Para mim, o Dalton Trevisan, ele não fala de uma Curitiba nossa, ele fala de uma Curitiba dele. Sim. Ele criou uma Curitiba dele, sim. Né? Própria, assim. Sim. E acontece que ela acontece toda de uma maneira própria, assim, na linguagem, na maneira como ele escreve. E no Em Busca de Curitiba Perdida, ele fala muito sobre a cidade que desapareceu, né? A cidade da memória. Sim. Então, e ele tem essa coisa meio ranzinza lá de escrever, meio nostálgico, meio tipo, a cidade de hoje não presta. A cidade que prestava era a cidade da minha... Né? Da geração dele, né? Geração dele. De tal rua, tinha um armazém que não tem mais. Cadê não sei o quê? Cadê a araucária que tinha naquele terreno que não tem mais? Né? E acaba criando uma espécie de uma Curitiba invisível sobreposta à Curitiba de hoje, né? A de hoje. Né? Bacana. Então, eu acho que isso é uma construção, é um desenho também, sabe? É um desenho, só que através das palavras, nesse caso, né? Sim. E é interessante também pensar que o leitor, aquele andarilho, né, o Flaner, que conhece a cidade, conhece as ruas, as vielas, as praças, os logradouros, certamente é o leitor mais familiarizado, que vai ler uma obra e vai sentir aquela cidade, não é, fervilhando ali na imaginação, e vai certamente concretizar essa mesma imaginação, né? O Nelson Brissac, cara, ele é um escritor, filósofo, Nelson Brissac Peixoto, ele escreveu um texto chamado O Olhar do Estrangeiro. E é muito legal, porque ele analisa esse olhar do Flaner, né? Ele compara, faz um paralelo com a pessoa que está chegando pela primeira vez numa cidade. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, o olhar da criança também. Isso, linka até, inclusive, com os livros infantis. Sim. Porque o que é? O estrangeiro é aquele cara que está chegando numa cidade e olhando ela pela primeira vez. Sim. Sabe? Então, é um olhar fresco. Né? Sim. Um olhar fresco. E, ao mesmo tempo, a criança também, ela vê o mundo, né? Tá vendo o mundo, descobrindo o mundo pela primeira vez. Então, tudo explode aos olhos dela, né? E ele diz que o Flaner é esse cara. O Flaner é o personagem que anda sempre pela mesma cidade, como se ele estivesse passando pela primeira vez pelas ruas, né? É diferente de um olhar que a gente costuma usar, que é um olhar tipo dispositivo de segurança, que é o olhar que é só para você não ser atropelado, para você fugir de um
um assédio, um assalto, saber o horário de pegar o ônibus, entrar, essa porta aqui, é esse ponto. Esse é o olhar do dispositivo de segurança, que é o olhar que a gente usa na correria do dia a dia, né? O olhar do Flaner não é esse olhar do dispositivo, é o olhar estrangeiro, é o olhar de criança, é o olhar que se empolga, que admira as coisas como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Bom, agora a gente poderia trazer aqui a última questão, que também eu considero importante. O ouvinte que está agora assistindo a live, né, suponhamos que ele esteja buscando maior preparo para ingressar na carreira como ilustrador, né? De acordo com a sua vasta experiência profissional, eu gostaria de ouvir quais são os cursos, as capacitações, inclusive você ministra cursos, oficinas, capacitações, né? Para que esse mesmo ouvinte possa se tornar um ilustrador iniciante, depois até chegar a ser profissional. Fique à vontade, Fabiano. Legal. Ó, eu digo sempre que a ilustração, eu comparo assim com outras coisas, como, por exemplo, tocar piano, jogar basquete, por exemplo. Você só vai melhorar com a prática, sabe? Você só vai acertar a cesta de basquete enquanto você arremessar todo dia. Vai arremessar muito. Você vai percebendo que, naturalmente, você vai calibrando a tua mão, né? A mesma coisa o piano. Se você não ensaiar todo dia, não tocar violão, né? Você perde. Então, tipo, o desenho também tem isso. Não é você desenhar, fazer um desenho, depois na outra semana você fazer outro. É desenhar todo dia, né? Porque é muito pensar com a mão, sabe? Então, tipo, eu, por exemplo, comecei com a mesa de luz. Daí, aos poucos, fui deixando a mesa de luz e fui tentando desenhar sozinho, né? O que eu aprendi com aquilo, né? E você vai praticando. Daí, assim, o ideal é que você domine a técnica primeiro de desenhar exatamente como as coisas são, tentar desenhar realmente o que você vê, nas proporções, e depois que você já souber, que você já esteja conseguindo desenhar uma figura humana na proporção certa, medida 8 cabeças, né, tal, os olhos centralizados, tal, toda aquela coisa da proporção, que você entenda a perspectiva, os pontos de fuga da cidade e tal, a partir desse momento, daí vem a nova e importantíssima etapa, que é a busca de um estilo. E daí eu sempre falo assim, daí, quando você está em busca de um estilo, o artista está em busca de um estilo, significa abdicar de várias coisas, que você, inclusive, estudou, mas que você enfrentou e venceu, né? Viu como fazer aquelas coisas. No estilo, você abdica de várias coisas e você escolhe certos caminhos para ser o teu estilo. Uma maneira de desenhar nuvem, uma maneira de desenhar nariz, uma maneira de desenhar mão, sabe? Vai ser tudo uma coisa própria. Você pega, por exemplo, o Poti, né? O Poti é um dos meus grandes mestres, assim, né? Eu cresci em Curitiba vendo os desenhos do Poti pela cidade toda. Então, eu digo que ele tá, tipo, no meu DNA, assim. O Poti, você vai numa exposição dele, da história dele, você vê que, no começo, ele desenhava proporções reais, assim, as pessoas, as construções. Mas chega um momento que é como se, em algum momento, ele virou o Poti. Ele se transforma, sabe? Tem um eixo, assim. E daí começou a deformar. As mãos ficaram maiores, as cabeças, o corpo menor, o traço fino, super fino e às vezes super grosso, as achuras. Ali ele encontrou o caminho estilístico dele. Então, eu incentivo as pessoas a isso, assim, a primeiro praticar muito, tentar enfrentar todo esse percurso de entender a perspectiva, de entender as proporções das coisas, entender como funcionam os materiais, aquarela, lápis, nanquim, para daí finalmente chegar no momento de buscar um estilo próprio. Eu acho que isso que faz a grande diferença dos ilustradores, de você bater o olho e saber, esse é o Caribé, esse é o Potinho, esse é o Carlos Machado, né? Excelente, Fabiano. Mas também os cursos ajudam, se quiserem fazer um curso comigo. Sim, você hoje oferece o curso tanto no Solar do Rosário, em várias instituições em Curitiba, né? Agora vai ter uma turma também no que vem, sábado de manhã, que facilita mais, né? Sim. Eu gosto de fazer de dia meus cursos, porque
A gente tem desenhos no estúdio e desenhos na rua. E são diferentes gerações que também fazem os seus cursos. Tanto o público adolescente, adulto, né? Bacana. Desde a pessoa que está iniciando a desenhar, a pessoas que querem desenvolver a técnica também. Então, tanto faz. E tem algum pré-requisito para que a pessoa possa fazer o curso? Não. Não, não, porque daí eu passo exercícios diferentes, né? Vou auxiliando as pessoas conforme a necessidade e no nível que elas estão de desenho. Que bacana, que bacana. E você gostaria de comentar algo que não foi aqui dito na nossa conversa, falar um pouco da sua arte? Fique à vontade. E também, cabe mencionar que nós encontramos o Fabiano no Instagram, no Fabian... Não, Fabs Viana. Fabs. Isso, e lá também... F-A-B-Z, Viana com 2 N's. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Legal. E legal também que parte da sua produção artística também está lá no feed do Instagram, né? No seu Instagram. Você também vende essas suas produções, bacana. Eu vou deixar também... Tem lá na Livraria Arte e Letra. Na livraria, sim. E nas outras livrarias por aí, shoppings e tal. Ou comigo também. Se a pessoa quiser um autografado, também pode entrar em contato lá no Instagram, me mandar mensagem, que a gente acerta. E já está produzindo o 3º ou 4º livro, né? A produção não para. O meu novo, na verdade, é um romance que eu escrevi. Que já mandei aí para algumas editoras, estou aguardando. Foi a minha primeira vez que eu escrevi uma história mais longa, assim. Sim. De 100 e poucas páginas, tal. Uma história só. Essas informações eu vou deixar na descrição do vídeo para que o público também possa encontrar. Então, legal. Se você quiser finalizar com alguma mensagem, algo que não foi comentado aqui, fique à vontade. A gente poderia ficar mais um tempo ainda conversando, mas a gente vai encerrar às 8, né? E também o público que não assistiu ficará gravado e também pode aí escrever alguns comentários lá no vídeo, né? Porque o vídeo também será compartilhado com você para que os seus fãs, né, os seus leitores também possam participar aí também, efetivamente. Fique à vontade para encerrar alguma coisa que não foi dita. Tá. Não, eu acho que só queria falar isso mesmo sobre o livro. Quem quiser, entre em contato comigo. As aquarelas também, eu tenho algumas aquarelas disponíveis que eu vendo. Trabalho também com encomenda para algum tema específico ou para trabalhos aí para freela, podem contar comigo. Eu desenho, trabalho tanto de design quanto de ilustração e tal. Sim, sim. Daí tudo ali através do Instagram dá para a gente conversar, troca o WhatsApp, essas coisas. Bacana, Fabiano. Obrigado pela oportunidade, cara, pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui no canal Humanitas também. Hoje o canal conta com mais de 500 inscritos, nós estamos crescendo, né? Mas durante esse ano já foram mais de 10 lives, mais de 10 entrevistas com autoridades científicas, com pesquisadores, né? E você também é professor, né? Você é professor da UTFPR, e é uma gratidão ouvir a sua voz aqui, ouvir a sua fala. Obrigado. E nos encontramos aí, tomamos um café um dia, né? A gente vai marcar para trocar uma ideia. Eu quero ler seus livros, fiquei curioso. Vamos planar pela cidade um dia. Vamos sim, vamos sim. Planar como se fôssemos, assim, amigos do Baudelaire. Sim, sim. Eu entro em férias agora no próximo dia 14, semana que vem, né? Mas, assim, a partir depois das férias, a gente marca alguma coisinha, marca para trocar uma ideia. Isso aí, legal. Um abraço e valeu. Até mais também. Tchau, tchau. Todo mundo aí.